Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vão? Tudo bom? Tava gravando o vídeo, aí de repente travou tudo. Inexplicável, tudo travado. Agora o som voltou muito baixo. Vamos aumentar o som aqui, ver se a gente consegue. Que tal agora? Aí sim, né? Melhorou, acredito. Tá certo? Então, gente, tava aqui como eu já disse. Tava gravando o vídeo travou simplesmente em 6 minutos. Tive que reiniciar a máquina. Nenhuma causa aparente. Estranho, né? Enfim, mas estamos aí para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Tá certo? E bom, hoje a gente tá. Eu tava aqui pensando aqui, né? Cheguei agora há pouco, tinha ido à casa de uma amiga. E a gente tava lá batendo um papo bacana, sabe? Um papo cabeça, um papo legal sobre a vida. E aí quando eu voltei para casa, que eu comecei a fazer a reflexão sobre pensar que tema a gente ia falar hoje, aí tava pensando, puxa vida, como é legal, né, que se existissem mais desses momentos de bater papo, né, de a gente parar a vida um pouco para conversar, né, para bater papo mesmo, papo cabeça, sem a gente ficar tentando diminuir o outro tocando nas feridas alheias, né? Que a gente pudesse ter efetivamente um respeito, um nível de respeito legal, para poder observar o mundo segundo a opinião dos outros, né? Também, né? Não só a nossa maneira. E como isso está em desuso, né? Já que a gente prefere passar horas no TikTok, já que a gente prefere usar o nosso tempo de maneiras tão diversas, né? E esse negócio de conversar parece que está ficando cada vez mais distante, né? Conversar coisas efetivamente profundas, né? Que fazem sentido, que enriquecem, que agregam, né? E não simplesmente falar por falar, né? Não simplesmente tocar na superficialidade, mas falar de coisas bacanas, né? Enfim, mas vamos lá, que o lance aqui é a gente fazer a nossa prece, né? E hoje a gente completa 150 vídeos, né? Foram 150 encontros, né? Para fazer prece. E essa playlist vem crescendo e cada vez, acredito, né? Virá a ser melhor cada vez mais. Tá certo? E como hoje eu tenho que fazer uma capa nova, porque a cada 10 vídeos eu troco a capa. Eu não sei que capa vai hoje. Então provavelmente a capa do vídeo que você viu, eu não vi ainda, né? Coisas da tecnologia. Mas vamos retomar o que a gente estava fazendo, que é se organizar para fazer prece. E aí como é que funciona? A gente sempre usa 3 livros aqui, né? E os livros que a gente tem usado nesse período agora são esses daqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro base que a gente usa para questionar a vida e né, dispensa apresentações. A gente tem lido também na sequência esse livro aqui, ó, Cirurgia Moral, pelo espírito de Lancelin, com a mediunidade de João Nunes Maia. É um livro denso, assim, né? A gente está lendo ele na sequência, a gente tem percebido que são pequenos capítulos, mas capítulos bem densos e muito legal. Tem umas coisas muito bacanas. E a gente também usa esse livro aqui, que é Flor do Dia, do Sri Prembaba, que ajuda também a gente enfim, ter umas abordagens diferentes a respeito da conduta pessoal, moral, social também, né? E aí a gente usa esses 3 livros para criar uma reflexão, uma discussão em cima deles, tá certo? Só que antes de tudo isso acontecer, a gente faz 8 minutos de respiração. Então eu vou marcar aqui no relógio, enquanto a gente ouve essa música que está tocando, que é a Dreamland, do John Easton, que vai estar aqui na descrição do vídeo, né? E aí quando a gente completar esses 8 minutos, aí a gente então parte para prece efetivamente, tá bom? E vamos ver se a gente consegue agora. Se a gente não conseguir, mas a gente vai conseguir. Tá certo? Vamos lá então?
Como é que a gente respira? A gente sempre respira assim, ó. A gente inspira até a metade do nosso pulmão, depois inspira o resto, pausa, e aí a gente expira. Quando a gente faz isso, a gente cria toda uma movimentação energética, né? Quem estuda yoga sabe disso. A respiração é uma forma de a gente energizar os nossos chakras, né? E conduzir essa energia pelos meridianos do corpo, enfim. É uma energização necessária e muito legal. E quando a gente faz isso, a gente, vamos dizer assim, a gente equaliza um pouco as nossas energias, né? Redistribui ela melhor pelo corpo, né? Então imagina, por exemplo, se você tem um dia estressante, né? Então geralmente o teu cérebro tem muita energia densa aqui nessa região. Quando você faz exercício de respiração, a gente vai diluir ela para o corpo ou exteriorizar ela, né? Tá certo? Por exemplo. Então aí o que a gente pode fazer também? Quando a gente expira, a gente imagina uma fumaça branca saindo do nosso corpo, saindo dos nossos olhos, boca, nariz, olhos, tá certo? Então a gente faz assim, ó, a gente inspira até a metade, pausa, inspira mais, pausa, e aí a gente expira ali lentamente. Depois a gente repete isso. E a gente vai fazer isso por 8 minutos, tá bom? Então eu vou começar a marcar aqui agora. E aí a gente vai ouvir a música, eu vou subir a música. E daqui a 8 minutos eu chamo vocês pra gente continuar com a nossa sequência aí, né? Vamos chamar assim o nosso vídeo, tá bom? Com vocês, John Easton, Dreamland.
Muito bem, muito bem. Muito bem, gente. Acho importante, eu fico pensando, eu fico depois analisando os pensamentos que entram, os pensamentos que passam pela minha cabeça. Muita gente acha que meditar é esvaziar a mente, né? Também, mas depois de muito tempo. Quando você pode meditar sobre assuntos variados e até o momento que você vai resolvendo questões internas, né? E aí chega um momento que a tua cabeça vai ficando vazia. Mas não é vazia totalmente, é cheia de tudo, mas tão cheia que não tem necessidade de discutir essas coisas mais. É como se tudo estivesse no seu devido lugar. E aí esse tal esvaziamento da mente é que é muito legal, né? Então assim, os primeiros estágios de meditação, a cabeça está fritando um monte de coisa, passando pela cabeça, não sei o que lá, enfim. É assim que é, né? Bom, vamos lá então, começar a nossa prece, evocando os nossos amigos. Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para vibrar positivamente pelos nossos irmãos, pelas consciências necessitadas, por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, enfim, por todos aqueles a quem dirigirmos a nossa vontade
que vós, os bons espíritos, possam estar do nosso lado, ajudando e orientando os nossos pensamentos, que nós possamos tirar das leituras de hoje o melhor possível. Que seja um momento de alegria e de paz, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Arms, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha a mão sobre essa pobre criatura sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre para o céu e dizei, do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei-me com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se for preciso, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente como recompensa ao vosso devotamento. Mas, uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançar ao fogo do que ser a causa da vossa perdição. Quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia nas trevas terem visto a luz? Como são felizes os que, na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ter mais do que vós, que vedes claramente? Quando Deus me permite abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e lhe devolver a visão, digo a mim mesmo: alma querida, por que tu não conheces todas as delícias do espírito que vive em meditação e de amor? Então, não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a alegria, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto para fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazer a elevar-se a Deus.
Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espere e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se essa alegria não te poderia perder? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permita a tristeza. Farei tudo por ti, o que me for permitido, mas por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, recebei a minha bênção. Eu vou ler mais um pouquinho. Nota, acho que a explicação aqui do autor. Quando a aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas e determina que, entre a falta e a pena, sempre haja uma relação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho dizendo: quem matou pela espada, que pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é atingido pela perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido motivo de perda da visão para um outro. Talvez tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência dos maus tratos, de falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talhão. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É drástico nessa leitura, né? Mas eu não vou me ater à questão de que se faz sentido ou não faz sentido, né? Porque isso é o menos importante. Mas eu acho que o sentido encoberto, que é o mais interessante, que é o seguinte, né? Quanta coisa que a gente poderia tirar da nossa vida, né? Da nossa consciência, da nossa postura, da nossa fala, da nossa, né? Quanta coisa a gente poderia fazer. E nesse sentido, talvez a gente, sabe aquela ideia da boca que fala demais? Então, isso é um bom exemplo de uma vida após a outra. Porque assim, às vezes a gente fala demais, tá falando algum assunto e acaba falando alguma coisa que não devia, alguma coisa desagradável às vezes, alguma coisa não necessária, e automaticamente vem a punição, né? Logo em seguida vem a punição, que é o quê? Uma repulsa, uma recusa da outra pessoa, um aviltamento, alguma coisa que outra pessoa sente e que ela acaba te afetando a partir de então. Então, assim, nesse sentido, se você não tiver esse conteúdo para usar inadequadamente, tanto melhor para você, né? Ou seja, é melhor às vezes não saber das coisas para que isso não acabe gerando momentos desagradáveis e terríveis, né? E aí o que eu quero chamar é para reflexão justamente disso, né? Como seria bom se a gente fosse mais humilde, vamos dizer assim, nas nossas atitudes, né? Como seria bom se a gente conseguisse o controle disso, conseguisse controlar isso melhor, né?
Nossa, vim gravar o vídeo aqui, não trouxe a blusa e agora tá frio, tá bem frio. Tem um cachecol aqui, será que eu boto ele aqui no meu braço? Só um segundo, gente. Tá aqui na minha mochila que eu acabei de trazê-la aqui. Bom, bom, agora acho que vai ficar melhor. Tá certo? Então vamos aproveitar essa oportunidade para a gente fazer uma prece. Pelas pessoas de convívio, vou chamar assim, tá? Para que a gente possa pensar naquelas pessoas que estão no nosso entorno, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Né? Porque essas pessoas, de um jeito ou de outro, elas têm vibrações correspondentes, né? Porque se elas estão no mesmo lugar que a gente, frequentando os mesmos lugares que a gente, habitando os mesmos ambientes, fatalmente elas têm alguma coisa de vibração conosco. E se a gente pede por essas pessoas, naturalmente a chance dessa vibração melhorar e com isso a gente se melhorar é muito grande. Então vamos pedir para essas pessoas, cada um pensa naquela pessoa que quiser, tá bom? Do seu convívio diário. Tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Bons amigos, bons espíritos, ajuda-nos a gerar uma vibração que seja favorável àqueles que convivem conosco todos os dias. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Ti, meu Deus, e principalmente vibrar positivamente por aqueles a quem sentimos diferenças e por aqueles também a quem nós sentimos simpatias. Ajuda-nos a ajudar os nossos irmãos, que haja paz em nossas palavras, que haja alegria e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Como vocês bem sabem, a gente está lendo na sequência, tá bom? O capítulo tem 2 pagininhas, mas vai rapidinho. Vamos lá. Entender sempre. Página 76. A comunicação entre homens é a arte da civilização moderna, que aprimorou os meios com clareza singular para que possas entender as mensagens de uns para com os outros. Não obstante, não é necessário somente a clareza no dizer, nem a facilidade de expressar os pensamentos. Acima de tudo, diz-nos o bom senso que a educação há que levar vantagens em todos os tipos de entendimentos e que a disciplina no falar não se pode ser esquecida. Compreendamos as dificuldades e as restrições que o encarnado tem para manter o equilíbrio diante das regras do bem viver, pois quando igualmente internado na carne, passamos por essas dificuldades e ainda pedimos a Deus que nos deixe voltar a ela, para que possamos amparar algumas arestas,
pois somente no corpo físico encontramos condições mais favoráveis. Aqui nós chamamos a volta ao corpo físico como sendo a bênção da carne. Concitamos a todas as criaturas que movem um corpo no mundo das formas a estudar as próprias necessidades com mais atenção, no que se refere aos deveres para com as leis universais, e procurem ombrear os seus compromissos para que não faltem em seus caminhos as oportunidades de servir aos que sofrem e entender os que estão presos nas malhas da karma. Deves capacitar a tua inteligência no sentido de maior entendimento das coisas espirituais. A vida na forma é uma ilusão, em se comparando à verdadeira vida do espírito. É uma fração de segundo olhando no sentido da imortalidade da alma, mas esse tempo diminuto nos leva a pensar e nos põe a deduzir o quanto vale essa oportunidade grandiosa de aprender em pouco tempo. Verdadeiramente a carne é uma bênção de Deus a todas as criaturas internadas nela. Vale a pena meditar nessa oportunidade e crescer nas obrigações para com Jesus, decifrando parábolas e entendendo chamados que nos possam chegar de todas as direções para o nosso entendimento. Se fechamos os ouvidos e contrariamos a visão dentro das leis naturais, tornamo-nos estátuas de sal, morremos ante a luz que nos glorifica e nos liberta. Somos velhos viajores, cansados de repetir as induções humanas, e continuamos mortos. Consultando a razão, percebemos a grandiosa missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é muito maior do que pensamos, de não forçar o nosso entendimento, respeitando todas as condições dos homens e almas livres do fardo, propondo-nos os meios e o método de cada um se libertar do seu próprio jugo e da carga que se propôs a carregar. O Cristo bate em nossas portas quando nos cansamos de procurar a felicidade no reino das ilusões, quando procuramos a paz no mundo exterior. Ela surge dentro do coração, acenando-nos para um trabalho excelente, a luta interna, dando-nos condições para vencer a nós mesmos. Aí encontramos os meios de conquistar a tranquilidade de consciência, a eterna paz de espírito. Para tanto, devemos despertar o interesse e entender sempre a verdade, de nunca recusar o caminho certo, sem esquecer o esplendor da vida divina que palpita dentro da alma. Se a tua boca fere, ainda dormes. Se os teus sentimentos perturbam a tua mente com ódio, ainda permanece morto para a vida. E se não queres enxergar o que tentamos te mostrar por essas letras, fecha esse livro, que mais tarde a dor vai conversar com teu coração. Interessante, né? A maneira como ele conduz os textos é sempre muito direta do Lancelin, né? Apesar de o texto ser um pouco mais truncado, né? Ele não é tão didático quanto é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é mais parabólico, né? Mas ele vai no cerne, né? Eu acho bem legal essa leitura. E é engraçado, né, que eu tava falando agora desse negócio de bater um bom papo, né, com as pessoas, enfim. Doideira. Vamos fazer uma prece por nós mesmos? Vamos lá? E nessa prece a gente pede o que a gente precisa, né? Pedindo a Deus que nos ajude a encontrar os caminhos, que nos dê forças para
buscar os nossos propósitos, né? Pra gente se colocar em marcha também, porque não adianta só pedir, né, gente? A gente tem que, obviamente, fazer a nossa parte, que é correr atrás. Eu tava tendo uma conversa com essa minha amiga e aí a gente tava falando o seguinte, né, que da relação que assim, no nosso mundo físico, né, quando a nossa consciência vem habitar o mundo físico, esse era mais ou menos a ideia a tese da conversa, né? Quando o nosso corpo vem habitar o físico, a gente tem que estar completamente adaptado. E quando a gente, para se adaptar nesse mundo físico, a natureza criou seus mecanismos. E se a gente veio habitar corpos físicos densos, que ainda tem dentes caninos, né, que a gente nasce com os caninos ainda, naturalmente isso é um forte indício do nosso estágio evolutivo. Isso é uma fisicalidade, isso é um fato. Então a gente é assim. A gente é quase bicho ainda, né? A gente é bicho. Se a gente tem dente canino, dentes caninos são usados para rasgar as carnes, para rasgar as presas, né? A gente tem os dentes caninos que servem para a gente rasgar a presa, rasgar a carne. Então essa é a nossa natureza. Você não tem que discutir isso. Ah, não, é porque eu sou um ser muito evoluído. Você não é nada, bicho. Você é quase um bicho. Agora que a gente está querendo despertar para começar a abrir consciência. Então, a gente está muito longe de tudo. Então baixa a bola. E aí a gente estava pensando isso, falando sobre isso, e todas as suas implicâncias. Então, por exemplo, no mundo físico, o que a gente não pode deixar de fazer atividades físicas, mas não atividades físicas, exercício, que também é importante, né, para manter a saúde do corpo. Mas não é isso. Por exemplo, eu posso pensar assim: eu vou para São Paulo, um exemplo, né? Eu posso ir mentalmente para São Paulo, mas a carne nos convida a realizar coisas na carne. Então, por exemplo, se a gente vai fazer alguma coisa de caridade, não adianta você fazer uma caridade só na tua cabeça. Isso não faz sentido. Não adianta só você rezar por alguém. Não adianta, né? É lógico que é sempre bom a gente mentalizar, colocar uma coisa sincera em relação ao outro. Mas a gente não pode deixar de lado a coisa física. O que é que fisicamente você está fazendo pelo outro? Entende? Então, assim, tem uma coisa que está diretamente relacionada com o ato em si, que é essa coisa física, né? E aí a gente estava falando justamente dessa coisa. Às vezes a gente está aqui, mas a gente está pensando lá atrás, no passado. E às vezes, né, para vocês é o contrário. Então a gente está, sei lá, a gente está pensando no passado. E às vezes a gente está no presente pensando no futuro. Efetivamente não estamos em lugar nenhum, porque o teu corpo físico te arrasta para o presente. Então você está no presente, mas não está com intenção e atenção aqui. Você está com intenção ou no passado ou no futuro. E aí o que acontece? A gente acaba sofrendo as consequências de não estar no tempo presente agora, não estarmos conscientes. E a nossa estada na Terra, ela só é aproveitada plenamente se a gente estiver no presente, se a gente estiver vivendo essa experiência na carne. Se a gente estiver no passado ou no futuro, a gente não está aqui. De fato, a gente não está aqui, né? Então a gente tem que, na medida do possível, realizar no tempo presente, ou seja, sem estresse, sem briga, sem guerra, sabe, com calma, olhando para o presente e falando: tá, beleza, o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelo outro, né? Isso seria um jeito consciente de viver, e não fazer loucuras tanto, né, para tentar trazer de volta um passado que não volta mais, ou tentar antecipar um futuro que ainda não chegou, né? Porque isso é o caos, isso é um desequilíbrio, isso é uma coisa que não é o objetivo da vida, com certeza não é.
Ah, mas então eu tenho que ficar parado no tempo. Não, não é isso. A gente precisa filtrar. É óbvio que o mundo do empreendedorismo quer que você pense no futuro, acorde com 2 horas da manhã e trabalhe feito um louco. É lógico que é isso. Mas eu tenho quase certeza, né? Eu tenho quase certeza que é absoluta que isso é apenas um processo de aprendizado. Isso é só um meio de fazer a gente aprender alguma coisa que a gente não aprendeu ainda, porque a gente é muito primitivo. E essa atitude de ficar lutando por uma coisa, sabe, um desespero, é primitivo. É um sentimento primitivo. Né? Lógico que a gente não vai ficar parado, a gente tem que pensar em evoluir, em caminhar em direção a coisas melhores para a nossa vida, é óbvio. Mas precisa ter um equilíbrio nisso, né? Porque isso é só uma parte da coisa. Tá certo? Então vamos pedir por nós mesmos? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, orientem os nossos pensamentos e permita que nós tenhamos a possibilidade de abençoar a todos aqueles com os quais nós escolhemos evoluir. Ajuda-nos, bons espíritos, a compreender adequadamente a nossa função e perceber as nossas reais necessidades. Que nós possamos ser instrumentos da vossa paz e do nosso amor e do vosso amor ao próximo. E que Jesus abençoe todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Consciência do propósito. Muitos sofrem por não saber quais são seus dons e talentos. E muitos já sabem. Mas mesmo assim sentem-se vazios e isolados. Ainda não encontraram uma razão para acordar de manhã, o que realmente propicia o sentimento de completude. É a consciência de propósito da alma. Tendo essa consciência, você utiliza os seus dons e talentos para fazer o que precisa ser feito. Quando você reconhece o seu propósito, as suas habilidades se multiplicam e se transformam para que você possa realizar a meta da sua alma. Mas como encontrar essa consciência de propósito, né? Como, se a gente nem se pergunta, a gente nem se permite perguntar qual é o meu propósito, né? A gente vive tentando impingir aos outros uns títulos, umas cargas, umas coisas que necessariamente não correspondem à realidade. Então, por exemplo, não, sei lá, fulano ou fulana vai ter que estudar, ou fulano é muito bonito, ou fulano e fulano vai casar com tantos anos, né? Ou fulana, sei lá, né?
Quando a gente começa a fazer essa transferência de valor, a gente começa a moldar umas situações na cabeça das pessoas que meio que definem um rumo, uma direção para a vida delas. E que necessariamente não quer dizer que isso vá satisfazer aquele indivíduo ou aquela pessoa, né? Mas o mais louco é que a gente não se educa para se perguntar. A gente não tem esse costume de perguntar, de se perguntar, o que eu vou ser quando eu crescer? A gente não se pergunta, porque quando você é pequeno, alguém já escolheu o que você vai ser, né? Dificilmente a pessoa se pergunta, o que eu vou ser quando eu crescer? Não, essa pergunta não existe, praticamente. Né? As famílias vão conduzindo você, quando vê, você praticamente tem que ser aquilo que planejaram. E em muitos casos a pessoa se recusa a isso e acaba seguindo outra direção, mas ainda assim dentro dos valores daquela família, né? É o que mais acontece. Às vezes você não vira, sei lá, vou dar um exemplo ruim, às vezes você não vira advogado, mas vira médico, que é aquele mesmo prestador de serviço para a classe média. Entende? Ninguém pensa assim, puxa, eu vou virar sei lá, mecânico de avião, eu vou virar um luthier de acordeon, que eu acho isso legal, entendeu? Ou eu vou me transformar sei lá, numa pessoa que presta serviços à comunidade, porque isso me faz feliz. É por isso que eu quero fazer isso, porque isso me faz feliz. Isso eu já tive um contato com isso, eu gosto de fazer isso, isso me faz feliz, e é por isso que eu vou fazer isso. E é engraçado, porque quando a gente é jovem, a gente não tem uma cabeça dessa consciente a ponto de chegar nessas conclusões. E quando você cresce um pouco mais, fica um pouco mais adulto, você já está velho demais para poder escolher. Porque o sistema já tomou conta de você e te obriga a pagar boleto. E aí, mesmo que você queira mudar sua trajetória, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque o boleto está ali todo dia, você tem que pagar e não tem essa. Você não pode se permitir virar as costas e falar, não quero mais isso. Vamos começar, vamos dar um reset e começar do zero. Não dá mais, né? Então a gente meio que normaliza com isso uma situação de que a vida é assim, né? Tipo, a vida é assim mesmo. Se perguntar, né? Perguntar a si mesmo do que se gosta é uma coisa tão perigosa e tão terrível que a gente sequer em sociedade consegue colocar essa discussão em pauta. Mas aí quando começam a chegar os problemas, as dificuldades da vida, as tristezas, sensação de vazio, é aí que a gente começa então a se questionar. Puxa, mas do que eu gosto mesmo? Será que isso faz sentido para mim? Será que isso que eu fiz a minha vida inteira faz sentido para mim? Aí o jeito é tomar remédio, né? Então, o que eu estou falando para vocês é assim, todos nós temos falhas de caráter, falhas na formação, traumas, todo mundo tem, tá tudo certo. Tá tudo certo. A questão é, o que você faz para corrigir essas falhas? O que você faz para se tornar uma pessoa mais satisfeita consigo mesmo? Né? O que você faz para se tornar um pouco mais feliz, um pouco mais, se sentir mais completo? Esse é o ponto. Certo? E é por isso que aí eu convido vocês para continuarem refletindo sobre isso, né? Porque a gente não pode parar nenhum minuto de se perguntar o que eu estou fazendo aqui agora. Porque isso está diretamente relacionado com aquele papo que eu estava falando. A gente tem que estar no presente. Não adianta eu ficar, por exemplo, trabalhando numa empresa e quando eu me aposentar eu vou... Você está lá no futuro, irmão. Você não tá no presente. Você está no futuro.
Ou você tá relegando o presente ao futuro. Então você não está vivendo o presente. Você não está fazendo com interesse isso aí, o que você está fazendo. Entende? Ou então você olhar para o passado e falar, porque minha vida foi assim, então por conta disso eu sou, porque minha vida foi assim, eu sou assado, e aí, mas no meu passado, porque meu pai morreu, minha mãe morreu, então aí a gente vai ficar se lamentando, a gente também não está no presente. E a única coisa que Deus quer, acredito, e que a criação, né, quer, é que a gente viva o presente. Afinal de contas, nós tivemos a oportunidade de estar aqui nesse momento, vivendo essa experiência, e é isso que a gente precisa fazer, com interesse. Então todas as vezes que a gente olha para o nosso presente, para o nosso momento real, atual, é nesse momento que a gente está cumprindo a função da materialidade, que é estar encarnado, que é estar aqui nesse momento. Nesse momento. Eu tô aqui. Beleza. Né? Tô aqui. É isso que a gente precisa fazer. Quando você começa a se contaminar com coisas do futuro, né, ou do passado, você está gerando caos na sua vida. Reflita sobre isso. Vocês daí, eu daqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá, gente. Obrigado.